Continuando nossa aula sobre saída, a gente vai trabalhar agora na saída avançada. Na saída avançada, a gente tem basicamente os recursos da saída simples com alguns parâmetros mais para a gente trabalhar. A saída simples ela resolve o problema de 99,9% das necessidades. Então, aqui é uma área que não é necessária, a gente está entrando, mas a gente vai entrar para explicar para vocês os pontos, o que a gente está tratando aqui. Quando a gente chega em codificador, assim como no modo de saída simples, a gente tem o NVIDIA, NVENC e o x264. Lembrando, a diferença entre eles, x264 está utilizando o processador para fazer o encoder, o NVIDIA NVENC, a interface de vídeo. Então, quando eu utilizo o processador para fazer o encoder, eu estou colocando uma carga bem pesada para o processador que já tem algumas outras atividades para realizar. Quando eu coloco isso para a placa gráfica, eu estou jogando esse peso para a placa gráfica que é preparada para fazer isso, que já tem no caso da NVIDIA o NVENC, que vai cuidar disso, e deixando o processador livre para as outras atividades. Então, se a gente olhar, por exemplo, durante uma transmissão, o uso do CPU e o uso da placa gráfica, nesse caso que a gente tem uma placa razoável, você vai ver que está tudo trabalhando tranquilo, sem nenhum problema, sem nenhum lag. Se a gente coloca tudo para o x264, fica um pouco mais pesado e aí a gente tem que, de repente, reduzir a resolução, reduzir a taxa de quadros, reduzir a taxa de bits, achar alguma coisa ali para poder equilibrar tudo isso. Então, se você não tem uma placa de vídeo e tem que trabalhar com o x264, vai ter que pensar talvez em um redimensionamento de saída, talvez uma taxa de bits no limite inferior do que a plataforma pede. No caso, a gente está trabalhando 1920 por 1080, tentar ali trabalhar em 3000. Tudo isso vai depender de teste. A gente não pode falar faz de um jeito ou faz de outro. Não existe receita, aqui não existe uma forma pronta. Isso aqui tem muita variável influenciando. A gente tem banda de internet que vai influenciar na taxa de bits, tem processador, tem placa gráfica. Então, teste que vai te ajudar a resolver isso. O que a gente tem que ter em mente? A taxa de bits que o YouTube pede, por exemplo, para a gente fazer uma transmissão em 920 por 1080. Ele pede que seja entre 3.000 e 6.000 kilobits por segundo. Então, se minha banda não permite que eu trabalhe a 3.000 kilobits por segundo, sendo que 3.000 tem que ser no máximo 80% na minha banda, eu vou ter que reduzir minha resolução. Eu não tenho como trabalhar em Full HD, eu vou ter que, de alguma forma, reduzir a resolução. Agora, se eu tenho banda, vamos supor que o nosso caso, a gente tem a banda 120 MB de upload, último teste que a gente fez. Eu posso trabalhar em 6.000 kilobits por segundo sem nenhum problema. Então, a gente vai agora ficar amarrado no processador. Se o processador dá conta de processar tudo isso. No caso, placa gráfica, a gente vai trabalhar nisso sem nenhum problema. No processador, que é o que a gente está tratando, a gente vai ter que ficar atento e aí a gente tem essa predefinição de uso do CPU. A gente tem aqui de placebo até ultra fast. Quando a gente está em ultra fast, é a velocidade de renderização, é a velocidade que ele está tendo ali para fazer o encoder de cada quadro. O placebo, ele vai ficar bem lento, o CPU vai ficar vai usar mais CPU para renderizar cada quadro, mas como ele está priorizando a qualidade, ele vai sempre enviar o melhor quadro que ele puder. E aí ele vai, talvez, perder muito quadro. Então eu tenho, por exemplo, uma necessidade de 30 quadros por segundo, eu vou estar talvez enviando 15 quadros por segundo, 10 quadros por segundo, e para quem está assistindo vai ficar todo travado, porque chegou o quadro 1, depois chegou o quadro 3, depois chegou o 7, então vai ficar algo totalmente travado. Quando eu vou para ultra fast, o meu processador vai trabalhar ao máximo que ele puder para renderizar rápido, e aí ele não vai priorizar a qualidade, sim a velocidade. Então eu vou ter velocidade, mas vou estar prejudicando a qualidade. E aí é onde a gente tem que testar, tem que experimentar e chegar aqui em um meio termo, talvez no faster, very fast, ultra fast, algo nesse sentido. Intervalo de keyframe, a gente teve ali o YouTube mostrando pra gente qual era o keyframe que ele precisava. Então ele fala aqui 2 segundos.
Então, no máximo, 4 e o que ele pede ele é 2. Então, é recomendado 2. Não ultrapassar 4. Quanto mais alto esse número, mais pesado vai ficar a sua transmissão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aqui e usar no máximo recomendado. Vamos deixar em 0, deixar para o OBS definir. A gente vai trabalhar para os nossos testes aqui, seria 6.000 kilobits por segundo, né? A gente está trabalhando com a placa gráfica, na verdade, não com o processador. Lembrando que o modo simples resolve a maioria das situações. A gente está no modo avançado, 6 kilobits, que é 6 megabits por segundo. Legal? Então agora a gente vai para a gravação.